Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abre tua Bíblia comigo aí no Salmo 63. Você que é novo ou nova por aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Faz um compromisso consigo mesmo, dizer assim, essa semana eu vou assistir todos os devocionais. E antes de entrarmos no texto de hoje, eu quero agradecer a Deus. Eu sempre tenho uma grande alegria de conhecer pessoalmente, assim, de ver pela primeira vez pessoalmente, algumas pessoas que já caminham comigo aqui nos devocionais. Ontem, mais uma vez, estava ministrando adoração musical lá na minha igreja local e tive a alegria de conhecer mais pessoas, ver pela primeira vez pessoas dizendo, olha, Thiago, eu estou lá no teu devocional todo dia, vim aqui falar contigo, vim aqui te agradecer, vim aqui louvar a Deus pela sua vida. Gente, Deus seja sempre louvado em todos os momentos e em todos os detalhes. Para mim é um privilégio ter a alegria de compartilhar esses breves minutos contigo e eu tenho certeza que Deus sempre fala o seu coração. Olha, o devocional de hoje, na verdade, essa palavra aqui, ela não estava no script. Eu não ia falar sobre ela. Mas o meu olho, rapaz, parou nesse salmo e esse salmo é uma delícia. Além do contexto dele, do que nós vamos compartilhar aqui, tem uma aplicação muito profunda. Então, antes de ler, eu quero te fazer uma pergunta. Normalmente eu leio, eu começo já a desenvolver a palavra, mas hoje eu quero fazer uma pergunta antes de ler. O quanto nós temos desejado a Deus no nosso coração? O quanto nosso coração tem queimado por Deus? Essa é uma pergunta muito interessante para nós nos fazermos todos os dias, ou de tempos em tempos. O quanto o nosso coração tem ardido, queimado de paixão pelo Senhor. Então, dito isso, vamos para o versículo número 1 do Salmo 63, perdão, que diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Interessante que esse versículo demonstra uma paixão muito profunda, algo muito forte no coração do autor, e o autor desse salmo é Davi. O rei Davi, o grande guerreiro Davi, que era desde a juventude um herói nacional, porque ele mata Golias uma idade muito nova, ele se torna um herói nacional mais louvado do que o próprio Saul. Depois, Davi se tornou nada mais nada menos do que o maior rei da história de Israel. Isso é tão forte que o próprio Jesus, ele tem num dos seus títulos messiânicos o nome Filho de Davi. Interessante, né? Acho que para reconhecer a divindade de Jesus, ele é intitulado como Filho de Davi, ou seja, um rei que vem da descendência, da linhagem de Davi. Esse personagem é muito forte, gente. Davi, ele teve basicamente o que todo ser humano gostaria de ter. Davi, ele teve muitas riquezas, ele teve muito poder, ele teve acesso às melhores coisas daquela época, ele teve todo tipo de prazer possível. Davi era alguém que tem o que todos os seres humanos gastam a vida buscando e provavelmente muitos nunca terão. E mesmo que Davi tivesse tudo, uma coisa não saía do coração de Davi: a paixão pelo Senhor. E isso nos faz questionar algo muito interessante. Sabe por quê? Porque muitas vezes, tem uma palavra do pastor Cirilo que ele diz assim: o tempo é inimigo da paixão. Porque o tempo vai jogando contra a paixão. O tempo vai passando, você vai se acostumando, a paixão vai diminuindo. E as coisas meio que entram na rotina. Quantos relacionamentos já vi terminar sem ter necessariamente uma crise, uma briga, uma confusão, uma quebra de desconfiança? Mas pessoas que disseram assim: olha, o relacionamento caiu na rotina. Ou seja, não tem mais aquele brilho no olhar, aquela emoção, aquela vontade de estar junto, aquele desfrutar do outro. E se isso destrói relações humanas, quanto mais relações com Deus.
Por que, Tiago, você fala assim, quanto mais? Porque o próprio Deus fala assim, se você não ama o irmão que você vê, como você pode amar Deus que você não vê? Então, se nós esfriamos numa relação com alguém que nós vemos, que dirá com alguém que nós não vemos? Infelizmente, é muito comum você, até em comunidade de fé, você entra numa igreja hoje e vê que a maioria das pessoas está ali porque, assim, sabe que Deus é Deus, sabe que aquilo é o certo, ou tem uma inclinação cultural, né? Tiago, fui criado aqui, minha família é daqui, eu tô aqui, uma comunidade, aqui eu me sinto bem, me sinto em casa, mas não tem mais aquela sede, aquela paixão por Deus. Particularmente, Deus me dá a alegria e o privilégio de pregar em várias igrejas e eu consigo perceber isso com muita clareza. Algumas igrejas que têm ainda uma grande paixão por Deus, você vê ali aqueles membros completamente apaixonados e desejosos por Deus. Já outras igrejas que você vê as pessoas estão ali, mas talvez nem queriam estar ali. Estou julgando ninguém não, gente. Estou falando que a quantidade de pessoas que se encaixam nisso aqui é muito grande. Então a pergunta é, se Deus te desse tudo o que você quer hoje, qual seria o teu tipo de relação com Deus? Se Deus te desse tudo o que você quer hoje, qual seria o teu tipo de relação com Deus? Se Deus resolvesse seu problema, não sei qual é o teu problema. Talvez o problema seja uma questão de algo. Eu preciso de uma provisão financeira, preciso de uma resolução emocional, preciso de uma questão na minha família, preciso de uma questão de saúde, não sei. Mas se Deus resolvesse o teu problema, qual tipo de relação você teria com Deus? A grande verdade é que muitos de nós, se pudéssemos, se recebêssemos tudo da parte de Deus, provavelmente a gente ia cair fora da presença de Deus. Quer dizer, Deus, muito obrigado, valeu por tudo, tô indo viver minha vida. Até porque é muito mais comum alguém se afastar da presença de Deus quando está por cima da carne seca do que quando está na crise. Meu irmão, a crise ela te aproxima de Deus. A crise te empurra para Deus. Você nem quer, a crise te empurra para Deus. Agora, quando você está por cima da carne seca, vencendo, conquistando, alcançando muitas coisas, aí o que está dentro começa a vir para fora. O teu coração começa a vazar. E muitas vezes é aí que a nossa paixão por Deus é questionada. Queridos, isso é tão, tão, tão sério. E tem levado à morte espiritual de tantas pessoas. Eu estou aqui para te mostrar um cara, como Davi, que teve e tinha tudo, 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 tudo que um ser humano podia querer. Mas ele demonstra um constante desejo, um constante anseio por Deus. É interessante que um dos comentaristas desse salmo, ele escreveu aqui, olha, Davi escreve esse salmo, no início ele fala que Deus é o desejo dele. No meio ele fala que Deus é o deleite dele. E no final ele termina dizendo que Deus é a defesa dele. Nós lemos aqui até o verso 5, mas se você continua a ler o texto, você vai ver que Davi começa a falar sobre contextos de guerra, contextos de perseguição. Davi era um rei guerreiro. Davi era uma pessoa que estava constantemente em combates. E guerra, você pode vencer 1000. Se você perder uma, você morre. Davi nunca perdeu uma guerra, ele nunca morreu em guerra. A morte de Davi foi natural, por assim dizer, causas naturais, por assim dizer, por velhice. Então, esse rei Davi, que tinha tudo, mesmo depois de ter tudo, o coração dele ainda era consumido de paixão pelo Senhor. Ele ainda era consumido por um constante desejo de querer mais. E por que que esse salmo, ele, digamos, roubou o tema do devocional? Eu não ia falar sobre isso aqui hoje. Mas meu olho bateu nisso aqui, meu coração incendiou. Eu falei, meu Deus, eu não posso deixar passar isso aqui. Por que meu coração incendiou e bateu nisso aqui? Porque diante de tantas palavras que nós comentamos aqui todos os dias e que você pode receber da parte de Deus também, de tempos em tempos, nós precisamos nos questionar em como o nosso coração está em Deus. Como o nosso coração está com Deus. Muitas vezes queremos de Deus uma provisão, mas hoje Deus tem para você uma pergunta. Mais do que uma bênção, mais do que uma direção, mais do que um milagre, Deus tem para você hoje uma pergunta. O quanto o teu coração está queimando pelas coisas do Altíssimo. E talvez você diga assim, Thiago, eu vou ser sincero para você, eu estou um pouco frio, eu estou um pouco relaxado, eu estou um pouco distante. Tem formas muito diretas, muito claras de você se reapaixonar por Deus. Agora, na minha experiência como cristão, eu começo a perceber que muitas pessoas tentam, digamos,
fórmulas mágicas, muito fora do normal para tentar se reapaixonar por Deus. E muitas vezes eu não critico porque as pessoas estão ali com todo o coração. Às vezes a pessoa faz enfim, né? Não quero nem citar aqui algumas coisas para não criar polêmica. Mas uma coisa que eu acho que deve ser a sua primeira opção para se reapaixonar por Deus é se deleitar nas Escrituras, é ler a palavra de Deus. John Wesley, ele relata na sua história a experiência do coração aquecido. O que era essa experiência do coração aquecido? Eu senti essa experiência que John Wesley sentiu. E é interessante que eu senti essa experiência antes de conhecer a história de John Wesley. Depois que eu li, quando eu vi ele contando a história dele, eu falei, eu senti isso aqui também. E ele fala essa experiência do coração aquecido. É basicamente uma forma poética de dizer que o coração estava pegando fogo por Deus, um certo enchimento do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro exatamente quando eu era ainda uma criança, lendo a minha Bíblia em casa, no quarto. Tô lembrando da cena exatamente agora. A cama de beliche estava na cama de baixo. Eu lendo a palavra, claro, não era a primeira vez que eu li a palavra, foi a primeira vez que eu senti isso. E quando eu lia aquelas coisas, era o livro de Atos, era a história dos apóstolos, os milagres acontecendo, as coisas acontecendo, os primeiros capítulos ali de Atos. Quando eu lia aquilo, o meu coração se aquecia e eu queria mais de Deus. E por que eu falo isso contigo? Porque o início de um reavivamento, ele pode vir de diversas formas. Eu não quero limitar Deus. Quem sou eu para limitar Deus? Deus pode fazer na tua vida de muitas formas. Ele faz de muitas formas. Mas se tem uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas desprezarem, é a leitura da palavra. E quando você para de ler a Bíblia, você começa a esfriar na fé, esfriar na fé, esfriar na fé, esfriar na fé. E aí você precisa cada vez mais de doses emotivas, doses emocionais, para poder voltar a ter um sentimento romântico por Deus. É por isso que nós somos uma geração que ouve muita música gospel, mas que lê pouco a Bíblia. Eita, isso é forte, hein? Nós somos uma geração que ouve muita música gospel e lê pouco a Bíblia. Ah, Tiago, você está falando isso porque você é pregador. Meu filho, tem música minha lançada aqui no canal. Assista aí, O Bom Pastor. Sou ministro de adoração musical, prego desde os 9 anos, canto na igreja desde os 11 anos de idade, pela misericórdia de Deus. Que eu canto, mas não encanto. Eu costumo dizer lá ao pessoal da igreja, eu gosto da glória a Deus junto com a igreja lá. Então não é algo contra os músicos, contra quem canta, pelo contrário, eu sou um deles. Mas a gente não pode substituir a leitura da palavra só por música, só por experiências emocionais. Na verdade, a Bíblia ela também vai te emocionar, mas é uma experiência diferente. E você precisa voltar a experimentar isso. Não espere acordar tendo vontade de ler a Bíblia. Não espere acordar tendo vontade de mergulhar na palavra de Deus. Vá antes de sentir vontade. Aí você vai ver tua vida espiritual, ó, dar um upgrade. Você vai ver a tua vida espiritual ter uma transformação profunda. E mesmo que você conquiste muitas coisas, assim como o rei Davi conquistou, você vai conseguir se ver na situação de Davi aqui, ó. O cara tinha tudo, mas ele permanecia completamente sedento por Deus. E eu declaro, eu profetizo essa fome, essa sede, esse fogo santo no teu coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Você vê aqui dizendo assim, hoje Tiago vai profetizar um milagre, uma provisão, uma palavra sobre minha vida, e Deus nos manda uma pergunta, né? Como está o nosso coração por Jesus? Gente, antes de orar, quero falar com vocês, olha, nós começamos a nossa comunidade do Discipulado Bíblico, várias pessoas que estão aqui no Devocional já se inscreveram, e deixa eu te dizer o seguinte, eu ainda não anunciei nas minhas redes sociais, não botei no Instagram, não botei no WhatsApp, estou falando especificamente para você que está aqui no meu Devocional, e para você entrar nessa comunidade, onde nós vamos mergulhar no mais profundo da nossa fé, da nossa espiritualidade. Você vai aprender e mergulhar, conhecer, entender os fundamentos da fé, princípios espirituais, dons espirituais, batalha espiritual, vida financeira aos olhos da Bíblia, como estudar a Bíblia, como interpretar as Escrituras, como criar um sermão e diversas outras práticas da vida cristã. Se você quer ter um discipulado, uma mentoria, nós lançamos a nossa comunidade já nos últimos dias e tem um cupom de desconto específico para quem está aqui no Devocional. Nem vou falar em preço, que o valor é simbólico, é menos que R$ 1 por dia. Um valor praticamente simbólico para você investir na tua vida espiritual. O link está aqui na descrição.
Você vai clicar nele e vai colocar lá o cupom Devocional20. Agora tem o seguinte, esse cupom é por tempo limitado, tá bom? Porque depois de uns dias eu vou divulgar no meu Instagram, nas outras redes sociais, vou criar algumas outras estratégias de divulgação e aí vai ter um amplo alcance, não vou dar esse cupom de desconto para todo mundo. Então eu estou divulgando só no devocional para você que está aqui comigo de segunda a sexta, aproveitar esse cupom de desconto e fazer a tua inscrição. Nós vamos durante um ano, vai ter uma aula por semana, mergulhando na palavra de Deus e tendo um discipulado, uma mentoria aprofundada para você crescer no teu relacionamento com Deus. Algo que eu sempre quis na minha vida e em alguns momentos eu tive. O que, Thiago? Mentores para me ajudar a entender com mais facilidade, mais rapidez algumas coisas. Eu quero ser essa pessoa para você pela misericórdia de Deus. Quero compartilhar na comunidade tudo aquilo que me ajudou a crescer espiritualmente e que vai certamente ser bênção de Deus para sua vida. Então o primeiro link está na descrição, clica lá, coloca o cupom Devocional20 e você pode participar da nossa comunidade. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te peço para que o nosso coração seja aquecido por Ti. Meu Deus, qualquer pessoa que está aqui nesse momento com dificuldade de ler a palavra, seja por falta de costume ou por uma circunstância da vida, eu oro, Pai, por algo que só o Senhor consegue fazer, nos convencer. Coloca, Deus, um convencimento, uma persuasão santa em cada coração, para que quem está orando comigo hoje, nesse momento, tome a decisão de voltar a mergulhar nas Escrituras, ler a santa palavra de Deus, para que o coração de cada um de nós seja verdadeiramente aquecido pelo fogo santo do Senhor. Nós não queremos apenas nos emocionar com a música, apenas nos emocionar com o momento. Queremos viver apaixonados por Ti, ó Deus. Eu te peço isso sobre as nossas vidas, sobre a minha, sobre a vida de quem está orando nesse momento comigo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance outras pessoas. Deixa também um comentário aqui sobre como essa palavra falou teu coração. Se você é novo ou nova, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente, estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.